Muito bom dia, amados da PIB Nova Vida. Hoje é dia 26 de novembro de 2020 e a nossa leitura se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 5 ao capítulo 7. Certamente os irmãos já ouviram dizer que a igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática. Olha, é interessante que, certa ocasião, eu li um comentarista que disse dar graças a Deus pela igreja de Corinto, pois, se não fosse ela, não teríamos muitas das orientações dadas pelo apóstolo Paulo à igreja de Jesus Cristo. Não teríamos algumas das revelações dadas por Deus ao apóstolo Paulo em relação a alguns problemas que estão presentes dentro da igreja de Jesus. Só para os irmãos terem uma ideia de como essa igreja ela era extremamente problemática, veja no capítulo 5, versículo 1, o que ele escreve. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Veja que esse é um pecado que até para as pessoas, ele chama aqui de gentios, até para as pessoas que estão fora da igreja e que têm um mínimo de senso de moral, isso é errado. Mas estava acontecendo um caso desse dentro da igreja de Corinto. E ainda para piorar mais a situação e para demonstrar ainda mais o estado deplorável em que se encontrava a igreja de Corinto, eles batiam no peito e ainda diziam ser uma igreja cheia de amor, que acolhia a todos. Diz um adágio popular que a história se repete. E é uma grande verdade. Hoje vemos várias igrejas se ensoberbecendo, se julgando superiores ou melhores do que as outras, por ser uma igreja que manifesta o amor gracioso de Deus por todos. Infelizmente, o que podemos perceber em muitos desses casos são casos semelhantes a este registrado pelo apóstolo Paulo na igreja de Corinto. Um pecado que estava acontecendo, que não deveria acontecer, longe de ser da vontade de Deus, e eles estavam aceitando como algo natural, como fruto de um imenso amor que eles tinham pelas pessoas. Nesses 3 capítulos, o apóstolo Paulo destaca pelo menos 2 dos pecados que estavam presentes na igreja de Corinto. Um deles era o pecado da imoralidade. Moralidade em vários sentidos, imoralidade em várias instâncias. Não só esse caso, mas vários outros casos estavam presentes ali. Havia muitas dúvidas.
como, por exemplo, dúvidas sobre casamento, dúvidas sobre a separação, sobre divórcio. E aí o apóstolo Paulo escreve a essa igreja mostrando mandamentos do Senhor e também mostrando o seu entendimento baseado naquilo que ele mesmo diz, sendo algo recebido do Senhor por revelação. Hoje encontramos também esse tipo de pecado, imoralidade, presente na Igreja de Jesus Cristo. E longe de ser uma manifestação de amor ao acolher essas pessoas com seus pecados, sem dizer que é pecado muitas das práticas que tais pessoas estão hoje cometendo, a Igreja de Jesus Cristo deve mostrar, como o apóstolo Paulo mostrou no texto de hoje àqueles amados irmãos nossos, de que os imorais, de que os avarentos, de que os ladrões e outros que cometem pecados recorrentes, como se não fossem pecados, não entrarão no reino de Deus. E ainda há uma colocação do apóstolo Paulo que devemos entender dentro desse contexto. Ele diz que nós não devemos nos isolar ou não devemos nos separar das pessoas que estão no mundo e que cometem esses pecados. Antes devemos anunciar a Jesus Cristo e devemos pregar o Evangelho de Jesus Cristo para que essas pessoas elas se convertam. Mas ele diz que, ora, aqueles que se dizem cristãos e que continuam cometendo esses pecados, como se não fossem pecados, vocês devem se separar desses. E nem comer com eles, porque a questão da refeição, comer junto, tinha conotações culturais importantes naquela época. Fala de comunhão, de ter comunhão, algo em comum com. E o apóstolo Paulo, ele diz aí, não só nas linhas, mas nas entrelinhas, que não tem como ter comunhão com pessoas que se dizem cristãs, mas que não obedecem a Jesus Cristo e aos mandamentos de Jesus Cristo. Outro pecado que é destacado no texto de hoje é a questão da divisão, litígio entre irmãos. Eu creio que está aí nas entrelinhas injustiças sendo praticadas de irmão para com outro irmão. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Corinto de que eles deveriam, pelo menos, ter pessoas ali sábias no meio deles para julgar determinadas questões e chamar esses irmãos e mostrar dentro da palavra de Deus, a vontade de Deus para a vida deles. Nós estamos apenas começando aí a ler as cartas do apóstolo Paulo a essa igreja. E eu tenho certeza que temos muito a aprender e a refletir com aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, principalmente as suas orientações àquela igreja, mediante a vários problemas que ela estava enfrentando
e estavam presentes no seio dela. Que Deus nos abençoe nesse dia.